Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Ninguém fechará esta corte. A resposta de Luiz Fux, enfática, dura e incisiva, vem logo depois de discursos golpistas de Jair Bolsonaro em Brasília e São Paulo durante as manifestações antidemocráticas. O presidente do Supremo Tribunal Federal enfatiza o respeito entre os poderes e valoriza a democracia e diz que as atitudes de Bolsonaro são classificadas como crime de responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade. E outras posições vêm. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que a Câmara dos Deputados será uma ponte entre Planalto e STF para que o ambiente se pacifique. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou agora há pouco e disse que o Brasil enfrenta uma crise e o autoritarismo não é a solução viável. Partidos tramitam e fazem reuniões para discutir se deixam a base aliada do governo e se apoiam um possível processo de impeachment contra Bolsonaro. E você vai ver a repercussão dos atos antidemocráticos. Já há pessoas sendo presas. E esta quarta-feira é marcada por um terremoto de 7,2 graus no México. Uma pessoa morreu pelo menos. Greve de caminhoneiros está começando a se espalhar pelo Brasil. Ao menos 8 estados têm rodovias federais parcialmente bloqueadas. E ainda morre Duda Braga, produtor musical de 52 anos, filho do cantor brasileiro Roberto Carlos. Boa noite para você. Depois de uma terça-feira que mudaria com certeza os rumos da política brasileira, a quarta-feira de cinzas para o Brasil, politicamente falando, começou já com um discurso duro e enfático do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Fux defendeu a democracia, classificou as ações de Bolsonaro, as falas de Bolsonaro, como ações que podem colocá-lo em um inquérito de crime de responsabilidade e enfatizou a defesa da democracia, dizendo que ninguém vai fechar a Suprema Corte brasileira. A partir de agora, assista a fala de Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, em referência aos atos antidemocráticos ocorridos ontem. Este Supremo Tribunal Federal também esteve atento à forma e ao conteúdo dos atos realizados no dia de ontem. Cartazes e palavras de ordem veicularam duras críticas à Corte e aos seus membros, muitas delas também vocalizadas pelo senhor presidente da República em seus discursos em Brasília e em São Paulo. Na qualidade de chefe do Poder Judiciário e presidente do Supremo Tribunal Federal, impôs uma palavra de patriotismo e de respeito às instituições do país. Nós, magistrados,
ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia, que não sobrevive sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. Nesse contexto, em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um incansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira. Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. Os juízes da Suprema Corte e todos os mais de 20 mil magistrados do país têm compromisso com a sua independência, assegurada nesse documento sagrado que é a nossa Constituição, que consagra as aspirações do povo brasileiro e faz jus às lutas por direitos empreendidos pelas gerações que nos antecederam. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes,
Essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E, ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com respeito aos poderes e às instituições deste país. Em nome das ministras e dos ministros desta Casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. Esperança por dias melhores é o nosso desejo e o desejo de todos, mas continuamos firmes na exigência de narrativas e comportamentos democráticos, à altura do que o povo brasileiro almeja e merece. Não temos mais tempo a perder. Logo depois da fala de Luiz Fux, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu o diálogo entre os poderes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também teve a mesma posição, defendeu um diálogo entre os poderes e dispôs a Câmara dos Deputados a ser esta ponte entre pacificar as relações entre STF e Palácio do Planalto. Veja o que disse Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Tal quadrado deve circunscrever seu raio de atuação. Isto define respeito e harmonia. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas, como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página, assim como também vou seguir defendendo o direito dos parlamentares à livre expressão e a nossa prerrogativa de puni-los internamente, se a Casa, com sua soberania e independência, entender que cruzaram a linha. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil que vê a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o Executivo, o Judiciário e o Legislativo no meio, equidistantes,
mas vizinhos e próximos suficientes para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre judiciário e executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade, e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. Esta casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho, encerrando desentendimentos. Por fim, vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e principalmente à terra que todos amamos. Muito obrigado. Teve um errinho ali básico, né? Arthur Lira fez um discurso mais ameno, até porque ele defende o governo, sendo que ele não vai querer aceitar embarcar numa aventura institucional, numa ruptura institucional, como ele mesmo disse a Bolsonaro ainda este ano, uma reunião reservada. Bom, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o Brasil vive plena democracia e que impeachment não é um assunto a ser discutido no momento. Apesar de também estar tentando pacificar as relações entre o STF e o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão sabe muito bem que a situação do presidente da República não é das melhores, muito pelo contrário, é ainda pior. Vários partidos, principalmente de centro, os chamados centrão, que é tido pelos cientistas políticos como o grande parte, o grande responsável em manter um governo ativo, é pelo fato de que vários partidos do Centrão estão em conversas internas para apoiar ou não um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que deve começar a ser tramitado na Câmara dos Deputados. O presidente da casa, como eu disse, Arthur Lira, não deve ser não é o melhor nome para poder ter tal iniciativa, até porque ele defende o presidente Jair Bolsonaro. Porém, se houver muita pressão, esse processo de impeachment pode acabar saindo, até porque a gente vai voltar a reproduzir trechos das falas do presidente Jair Bolsonaro agora. Em Brasília, Bolsonaro ontem de manhã falou que deu um ultimato ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ou, de acordo com as palavras de Bolsonaro, ou ele enquadra o seu, referindo-se ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, ou eles tomarão medidas que não gostariam de tomar contra o STF, contra o Poder Judiciário, dando ali uma espécie de ultimato, uma espécie de aviso, soltando uma ameaça clara contra o Poder Judiciário do Brasil. Veja esse trecho quando ele fala isso. Veja aí. O chefe desse poder encontra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Poucas horas depois, o presidente da República em São Paulo, na Avenida Paulista, anunciou uma decisão de que não respeitaria mais nenhuma decisão
do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Cientistas políticos e especialistas em jurisdição dizem que a fala de Bolsonaro caracteriza-se um crime de responsabilidade, uma vez que se o presidente da República não respeita e nem obedece uma decisão judicial de um ministro da Suprema Corte Brasileira, ele desrespeita um artigo da Constituição Federal Brasileira que fala que justamente isso, que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser respeitadas, independentemente de quem seja o alvo da decisão. Nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Cientistas políticos e especialistas em jurisdição classificam a ação de Jair Bolsonaro como um desrespeito claro à democracia, contra as instituições e contra a Constituição, uma vez que qualquer determinação judicial vinda do Supremo Tribunal Federal é para ser cumprida, independentemente de quem seja. Isso está na Constituição Federal Brasileira, instituída em 1988 e que está em vigor até hoje. A Constituição Federal Brasileira é a lei primordial da democracia brasileira, que tem que ser respeitada e defendida por todos os chefes dos três poderes do Brasil. Executivo, Jair Bolsonaro; Legislativo, que é o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, no caso Rodrigo Pacheco; e o Poder Judiciário, o presidente do STF, Luiz Fux. Porém, dos três, um não está respeitando e ainda está criando um verdadeiro tumulto no Brasil, que é Jair Bolsonaro. Tal tumulto que está sendo causado por Bolsonaro repercutiu negativamente na economia. Você vai ver agora no nosso intervalo do Expresso o momento econômico que vai trazer os resultados dos índices da Bolsa de Valores de São Paulo e de outras bolsas internacionais, e da cotação do dólar e de outras moedas estrangeiras perante o real, onde você pode perceber que o dólar subiu expressivamente. Hoje o Ibovespa fechou em quase 4% abaixo de zero, por conta justamente da repercussão negativa que os atos antidemocráticos de ontem, porventura, acabaram ocasionando e refletiram na economia. Além desse detalhe que você vai ver agora no nosso intervalo do momento econômico, você vai ver logo depois, no próximo bloco do Expresso, as informações sobre a continuação das informações da repercussão dessas falas negativas de Bolsonaro perante a sociedade brasileira. E você vai ver outras notícias, como um terremoto no México de 7,2 graus deixa ao menos uma pessoa morta e causa destruição em várias partes do país, inclusive no aeroporto de Acapulco. E ainda a morte de Duda Braga, de 52 anos, produtor musical e filho de Roberto Carlos. Voltamos já.
Morreu Duda Braga, produtor musical de 52 anos e filho de Roberto Carlos. Duda Braga estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de um câncer. Ele não resistiu e morreu hoje à tarde. O anúncio foi feito pela própria família. Ainda não há informações sobre velório e enterro. Roberto Carlos é pai do produtor musical que tinha 52 anos. O rei da música brasileira, com certeza, deve estar consternado com a perda de seu filho. E nós lamentamos a perda. Um terremoto de 7,2 graus de magnitude aconteceu no México e deixou ao menos uma pessoa morta. Na cidade de México, vários prédios balançaram e várias regiões tiveram registros de destruição. Ao menos 92 pessoas ficaram feridas no tremor, que aconteceu a 19 quilômetros de profundidade. Praticamente, nesses termos, né, geograficamente falando, o terremoto aconteceu no epicentro bem próximo à superfície terrestre. O epicentro foi raso, onde possibilitou tamanha destruição. No aeroporto de Acapulco, o aeroporto de Acapulco também ficou destruído devido ao forte tremor. O México sofre constantemente com terremotos e é um dos países que estão sendo cruzados ali por duas placas tectônicas. Por isso que naturalmente acontece terremotos por lá. Ano passado houve um forte tremor, mais ou menos em junho, onde também causou muita destruição no país. O técnico Lisca deixou o Vasco da Gama, o clube de regatas Vasco da Gama, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Lisca anunciou a decisão depois de ficar quase 2 meses no comando do clube. O Santos anunciou hoje a contratação de Fábio Carille, depois de demitir Fernando Diniz, depois de uma sequência negativa de jogos que venha disputando pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, a seguir você vai ver as repercussões dos atos antidemocráticos incentivados por Jair Bolsonaro hoje. Teve manifestação próxima ao Ministério da Saúde e o Congresso Nacional segue fechado. E ainda os números da pandemia no Brasil e um incentivo para você poder se vacinar e se cuidar. E cuidar do próximo. Voltamos já.
Ao menos 8 estados brasileiros estão registrando protestos dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros teria começado ontem, terça-feira, 7 de setembro. Hoje seria o segundo dia. O movimento dos caminhoneiros é crescente e está sendo acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal. Os caminhoneiros estão bloqueando parcialmente estradas federais espalhadas pelo Brasil. A grande concentração dos caminhoneiros está sendo em Santa Catarina. No Nordeste, o estado do Maranhão vem registrando o protesto. Como eu disse, 8 estados até agora estão registrando essas manifestações. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, demonstrou preocupação com o crescimento do movimento que está em ascendência. O motivo da greve dos caminhoneiros, na verdade, é contra o governo de Jair Bolsonaro devido à alta da inflação e à alta do preço dos combustíveis e também do gás de cozinha, que não para de subir, vem crescendo cada vez mais. E os manifestantes, de acordo com eles devem ampliar a manifestação. De acordo com fontes ouvidas pela CNN Brasil e pelo jornal Correio Brasiliense, o movimento só está no começo e só está começando. Porém, a Polícia Rodoviária Federal garante que está trabalhando para fazer com que a paralisação dos caminhoneiros, pelo menos parcial nas rodovias até agora, desses 8 estados, termine até a meia-noite desta quinta-feira. Vamos aguardar para ver o que é que acontece. Pelo menos, fato é que a greve dos caminhoneiros de 2021 já começou. E nós voltamos a falar sobre as tensões políticas pós 7 de setembro de 2021, que foram marcados por protestos antidemocráticos a favor do presidente Jair Bolsonaro, incentivados pelo próprio presidente da República. Você vai ver agora, você está vendo agora, melhor dizendo, um vídeo extraído da revista Isto É, onde mostra, que foi conquistado pela revista Isto É, estamos reproduzindo agora, que mostra que bolsonaristas ganharam R$100, comida e camisas para participar de protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista em São Paulo ontem. O que indica que o grande volume de manifestantes, o que levanta a suspeita, melhor dizendo, de que o grande volume de manifestantes que vimos nas capitais brasileiras pode ter sido incentivado por essa iniciativa ilegal de fazer com que algumas pessoas pudessem serem pagas para apenas participar de um ato democrático, ou melhor, um ato antidemocrático, como aconteceu. Alguns políticos e alguns partidos enviaram ao Supremo Tribunal Federal notícias, crimes e denúncias de irregularidades como campanha eleitoral antecipada para análise do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro. A ministra do STF, Carmen Lúcia, vai ser a relatora sobre as denúncias que foram enviadas ao STF para investigar possíveis irregularidades na medida provisória que Bolsonaro assinou, limitando bloqueios de conteúdo nas redes sociais, nas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, enfim, várias plataformas que geralmente são usadas para propagação de notícias falsas, as chamadas fake news. Hoje à tarde, alguns manifestantes tentaram invadir a sede do Ministério da Saúde na esplanada dos Ministérios em Brasília. Houve confusão e uma repórter da TV Record, que bateu boca com alguns manifestantes, teve de sair escoltada por policiais dentro de uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal. Olha que ponto estamos chegando. Um repórter precisou sair de viatura da Polícia Militar do seu local de trabalho para poder garantir a sua segurança, porque as tensões estão muito afloradas entre os bolsonaristas fanáticos, por sinal. O Partido Liberal, o PL, disse nessa terça-feira que se o governo embarcar no radicalismo, desembarca da base aliada do governo. As tensões estão grandes, estão aumentando cada vez mais contra o governo de Jair Bolsonaro, que está cada vez mais claro para todos nós
que está ficando insustentável. E isso não é só eu que falo, é a economia. A Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje fechou em 3,78% abaixo, negativos. Porque os investidores estão vendo que a instabilidade política no Brasil está crescente e não tem previsão para decrescer, decair. Então, a situação econômica para eles no Brasil no momento é incerta e por isso estão tirando investimentos do Brasil e investindo em outros países, fazendo com que nossa economia derreta cada vez mais e impeça dela crescer ainda este ano. Na reunião da chamada cúpula do chamado Conselho da República que Bolsonaro teve hoje, onde ele manteve o discurso contra o STF, Bolsonaro também garantiu que quer, sinalizou ali que quer também agilizar algumas pautas para poder já fazer uma espécie de campanha antecipada implícita do seu governo para as eleições do ano que vem. Como, por exemplo, aumentar o valor do Bolsa Família, fazer do Bolsa Família o chamado Auxílio Brasil e também tomar algumas medidas que possam potencializar a economia. Porém, tudo depende do comportamento do presidente da República, que não está sendo adequado no momento, já que ele quer comprar brigas desnecessárias com o ministro do STF, contra a imprensa, contra isso, contra aquilo, e o Brasil está parado, está decaindo cada vez mais, porque nada dos problemas sociais que nós temos de encarar logo de cara hoje não estão nem sequer sendo debatidos pelo nosso líder, que foi eleito em 2018 pela maioria dos votos do povo brasileiro que elegeram Bolsonaro como presidente da República, né? Bom, fato é que hoje é uma quarta-feira bastante turbulenta politicamente falando, que ainda não terminou. E claro, se houver alguma novidade, nós vamos trazer aqui no Ponto Direto. E amanhã, 9 de setembro, uma quinta-feira, também promete ser um dia bastante agitado politicamente falando. E o Ponto Direto seguirá acompanhando todo o passo a passo dessa crise sem fim, direto de Brasília. Vamos agora aos números da pandemia no Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, em convênio com a CNN Brasil, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 14.430 novos casos de Covid-19 e 250 mortes provocadas pela doença. Agora, no total, temos 584.421 óbitos provocados pela Covid desde março, desde o início do registro de mortes por conta da crise pandêmica aqui no Brasil, e 20.928.008 casos registrados como positivos de Covid-19 em todo o território brasileiro desde o começo da pandemia. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou hoje o uso emergencial de um medicamento chamado Sotrovimab para tratamento da Covid no Brasil. O uso é indicado para pessoas acima de 12 anos infectadas pelo vírus. Este é o quinto medicamento com uso emergencial aprovado para tratamento contra a Covid, aprovado pela Anvisa. Nós temos aqui também um resultado expressivo no número de vacinação, no número de vacinados. O Brasil já tem mais de 60% de pessoas vacinadas em primeira dose contra a Covid. E ali pouco mais de 31%, de 32%, uma coisa assim, de vacinados completamente imunizados com a segunda dose ou dose única da vacina da Johnson & Johnson, estariam completamente imunizados em todo o território nacional. Hoje, 8 de setembro de 2021, foi... Eu sou uma pessoa, eu vou confessar um negócio aqui pra vocês. Eu sou uma pessoa um pouco reservada. Eu não costumo contar com certas particularidades da minha vida aqui no Ponto Direto. Mas esse fato eu achei fundamental e importante compartilhar com vocês, principalmente no momento do que nosso país está passando. Hoje, 8 de setembro, hoje pela manhã, foi o momento em que eu recebi a primeira dose da vacina contra a Covid. E a gente também teve que registrar esse momento e vamos compartilhar com vocês a partir de agora. Quarta-feira, 8 de setembro, 9h10 da manhã.
Esse é o momento em que eu vou me vacinar contra a Covid, sendo este um dos momentos importantes para o Brasil, um momento que representa o começo de um momento em que a gente está começando a preservar nossa saúde, a deixar mais seguro este país que tanto sofreu com essa pandemia. Minha primeira dose foi tomada agora, já estou parcialmente imunizado e devo tomar a segunda dose a partir de daqui a 3 meses. Isso aí é uma coisa que todos nós, como civis e cidadãos, devemos fazer, até porque o Brasil precisa ser imunizado, precisa vencer a Covid logo de uma vez. E a melhor arma que podemos fazer para combater o vírus é se vacinando. O pai está parcialmente imunizado. Bom, esse compartilhamento desse momento aqui que a gente está passando para vocês é para dizer para você que se você não se vacinou por conta de idade, que ainda não chegou o seu momento, calma, aguarde, o seu momento vai chegar. E se você ainda segue relutante contra a vacina, deixa eu perguntar um negócio a você. Quando você vai no mercado para comprar uma fruta, uma verdura, um legume, você se preocupa em saber de onde, qual foi a fabricante, de onde foi a sua origem para poder consumi-la? É muito difícil, né? Até porque nós não sabemos qual é o índice, nós não preocupamos em saber o índice de agrotóxicos, que é uma química que faz com que micróbios que possam prejudicar a nossa saúde sejam excluídos dessas frutas, desses legumes, porém que se for usado em excesso vai prejudicar a gente. E a gente nem se preocupa com isso. Podemos estar consumindo agrotóxicos demais que podem influenciar mal a nossa saúde e nem nos preocupamos. Por que você vai se preocupar com uma vacina que tem a finalidade de lhe trazer um bem, uma proteção? Ah, mas você não está imune a pegar a doença. Você pode mesmo vacinado pegar a doença, sim, mas evita o risco de você morrer. Você prefere o quê? Adoecer, porém está com mais segurança para poder enfrentar a doença? Ou você prefere um leito de morte, um caixão, um túmulo, um cemitério, por conta da doença? Essa reflexão você pode até achar desnecessária, mas é bom você fazer antes que seja tarde demais. Até porque, vou dizer a você, esse meu braço, que foi o braço que eu tomei a vacina, tá meio dormente, mas amanhã já vai estar melhor, se Deus quiser. Isso aqui é uma reação momentânea. É melhor ter essa reação momentânea do que uma reação negativa e permanente, e até pode sucumbir sua vida se você não se vacinar. Quantos casos viemos relatando para vocês de pessoas que morreram por conta da Covid, porque ou não se vacinaram ou porque tiveram sim outros problemas de saúde que acarretaram, que foram potencializados pela Covid, e que foram até vacinadas. Imagine se não fossem vacinadas. Aí é que a morte viria mais rapidamente. Não acha não? Então vamos começar a ter um pensamento diferente das vacinas. Vamos parar com esse preconceito ridículo e desnecessário de vacinas, porque vacina é como se fosse uma fruta que você vai comprar no supermercado. Não importa a sua fabricante, o que importa é o bem que ela vai fazer a você. O Expresso volta amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para você.